Segunda turma do Supremo concede habeas corpus coletivo a gestantes e mães de filhos com até 12 anos presas preventivamente. E você vai ver também. Pedido de vista adia a decisão sobre ação penal contra o senador Assir Gurgakis, do PDT de Rondônia, suspeito de crime contra o sistema financeiro. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva dos irmãos Batista por medidas cautelares. Ex-ministro José Dirceu vira réu em mais uma ação penal da Operação Lava Jato por suposto recebimento de propina de empreiteiras. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação para desarticular organização criminosa especializada em tráfico de drogas em São Paulo. E servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba começam a ser capacitados para lidar com o novo Banco Nacional de Mandados de Prisão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Dentro de 60 dias, presas provisórias gestantes com filhos de até 12 anos ou mães de pessoas com deficiência poderão ser beneficiadas com a prisão domiciliar. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acolheu o pedido de habeas corpus coletivo. Celas superlotadas, ambientes insalubres, risco de contrair infecções e doenças e espaços físicos inapropriados ou inexistentes em penitenciárias femininas. Esses foram alguns dos argumentos utilizados para defender na segunda turma do STF o habeas corpus coletivo proposto pela Defensoria Pública da União, que busca garantir prisão domiciliar às mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos presas, conforme previsto no Código de Processo Penal. Para os ministros, os advogados sustentaram que o Brasil tem hoje a quinta maior população carcerária feminina do mundo. Relembraram ainda que, segundo o Ministério da Justiça, cerca de 42 mil mulheres estão presas no país e, segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 600 estão grávidas ou amamentando. O relator do habeas corpus, ministro Ricardo Lewandowski, destacou a relevância do tema. Seguramente, mais de 2 mil pequenos brasileirinhos que estão atrás das grades com suas mães, sofrendo indevidamente contra o que dispõe a Constituição e contra o que dispõe o direito positivo brasileiro, as agruras do cárcere. Estou estendendo a ordem de ofício às demais mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças, bem assim as adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idênticas situações no território nacional. No julgamento, os ministros decidiram aceitar o habeas corpus coletivo e determinar que cabe a prisão domiciliar para as mulheres grávidas e mães com filhos menores de 12 anos e deficientes, com exceção daquelas que cometeram crimes graves de violência e ameaça. A decisão só vale para aquelas presas que forem listadas pelo Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça na ação. Este processo trata de um gravíssimo drama humano, pois concerne aos filhos do cárcere, que nascem sob o signo da servidão penal e vivem e crescem nos domínios sombrios do sistema penitenciário brasileiro, vítimas da iniquidade, da opressão, do descaso, do tratamento ultrajante e da indiferença do poder público. E a segunda turma também decidiu enviar ao plenário do STF 2 habeas corpus que tratam da constitucionalidade da execução provisória de condenações após o fim dos recursos em segunda instância. A sugestão foi do ministro Edson Fachin no voto vista apresentado na sessão. No total, 4.560 mulheres serão beneficiadas, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o que representa 10% da população carcerária feminina no Brasil. E a repórter Evelyn Araújo está com a consultora jurídica da TV Justiça para continuar falando sobre esse tema. Evelyn, eu acredito que a consultora também esteja me ouvindo, mas pergunta para ela se, como essa decisão, uma decisão de turma, ela tem abrangência nacional. Boa tarde. Oi, Érica, boa tarde a todos. Gisele Reis, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Justiça. A Érica, como você mesmo ouviu, quer saber, né?
abrangência nacional, mesmo em decisão de turma? Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos. Mesmo em relação a uma decisão de turma, houve uma decisão no habeas corpus, cuja impetração foi pela Defensoria Pública da União, em nome de todas as mulheres nessa situação de prisão provisória, ou seja, presas preventivamente, que são gestantes, mães ou que tenham crianças sob a sua guarda de até 12 anos. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator deste habeas corpus, ele entendeu por bem conceder a ordem no sentido de determinar, né, essa substituição da pena privativa, da prisão provisória, da prisão preventiva, melhor dizendo, em prisão domiciliar, para todas as mulheres que estão listadas no processo, cuja lista foi fornecida pelo DEPEN e por demais autoridades estaduais, mas ele estendeu a ordem para todas as mulheres na mesma situação no território brasileiro. O que foi levado em consideração, Evelyn? Foi levado em consideração artigos da Constituição Federal, como, por exemplo, aquele que prevê que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. Foi levado em consideração o artigo da Constituição também que trata do direito da criança e do adolescente, em que a família, a sociedade e o Estado, eles são responsáveis para assegurar os direitos previstos às crianças e aos adolescentes, e até mesmo o Estatuto da Infância, que alterou recentemente, em 2016, o Código de Processo Penal, permitindo exatamente essa substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na hipótese de mães gestantes e de mães de crianças de até 12 anos. Houve ainda a inclusão daquelas mães que tenham crianças portadoras de deficiências. Essa decisão, Evelyn, ela na verdade não atingirá mães que cometeram crimes graves, tanto grave ameaça ou com violência, nem mães que cometeram crimes contra os seus próprios descendentes. De toda forma, a orientação que foi dada, inclusive os tribunais devem cumprir essa decisão dentro de 60 dias, é uma decisão que deve ter cumprimento imediato. Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal Regional Federal, Justiça Militar da União, dos Estados e até mesmo o STJ, deverão cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal em até 60 dias, levando em consideração sempre que a prisão é uma medida de exceção. Casos em que ficar demonstrado e que o juiz verificar que essa conversão não poderá ser efetuada, deverão ser tratadas e justificadas caso não haja essa possibilidade de conversão, mas caso a caso. Então, a decisão do Supremo realmente tem validade em todo o território nacional. Quanto à prisão domiciliar, há restrição de mulheres que não podem cumprir esse tipo de regime e como isso vai funcionar? O que o ministro Ricardo Lewandowski acabou no voto dele dizendo é que essa prisão domiciliar não impede que medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, no artigo 319, possam ser implementadas. Quais seriam essas medidas que poderiam ser implementadas? O próprio monitoramento eletrônico, a impossibilidade daquela pessoa que está respondendo ao processo, daquela mãe, de se ausentar da comarca em que ela responde o processo. Pode haver uma restrição no sentido de que ela não pode frequentar determinados lugares ou se recolher no período noturno. Então, algumas medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, ainda poderão ser implementadas, mas a grande direção que foi traçada, definida pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que mães presas provisoriamente devem ter o direito de, ao invés de cumprirem uma prisão preventiva, dessa prisão preventiva ser convertida numa prisão domiciliar. Ótimo, muito obrigada, Gisele. Érica, daqui a pouquinho a gente volta agora com a pauta do plenário de hoje. Obrigada por enquanto, então, Evelyn, mas continue aí, como você disse, com a consultora, que daqui a pouco a gente volta para falar, então, da sessão plenária de logo mais. Um pedido de vista adiou a decisão da primeira turma do Supremo sobre a ação penal contra o senador Assir Gurgax, suspeito de crime contra o sistema financeiro. Na mesma sessão, os ministros rejeitaram denúncia contra o deputado Rony Nemer, do PP do Distrito Federal, por supostas irregularidades em dispensa de licitação, quando estava à frente da Brasília Tour. A decisão foi por maioria de votos. A relatora, ministra Rosa Weber, disse que o deputado, ao escolher a empresa de turismo, usou critérios de preço e mercado. Ao votar pelo não recebimento da denúncia, a ministra reforçou ainda que o trâmite foi feito dentro do prazo e exigência legal, diferentemente do que foi apresentado no inquérito. Efetivada a contratação por inexigibilidade de licitação, deve o processo ser encaminhado para a autoridade superior com a devida justificação da autoridade contratante no prazo de 3 dias para a devida ratificação, ou seja, efetivada a contratação por inexigibilidade de licitação. Caso não se verifique a ratificação da autoridade superior,
o contrato, mesmo firmado, não será execuível por falta de eficácia. Assim, prossigo, a partir da descrição da própria denúncia, a ratificação do procedimento ocorreu no prazo legal. De acordo com a denúncia, Rony Nemer, que na época era deputado distrital, não cumpriu os procedimentos legais para pagamento de patrocínio a uma empresa de turismo em 2009. Acompanhando a relatora, os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux também votaram pelo não recebimento da denúncia. Apesar de a maioria de votos já formada, os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes divergiram. 2 dos denunciados teriam uma relação política com Brasília Tour. Há também, dentro disso, e aí comprovado, a questão da empresa contratada ter apresentado notas fiscais fraudulentas, ou seja, há vários indícios de que há, ao meu ver, a possibilidade, ou pelo menos a viabilidade do Ministério Público poder demonstrar durante a ação penal que houve conluio. Ainda na sessão desta terça-feira, a primeira turma do STF aceitou denúncia contra o deputado federal Luiz Nishimori por suposto crime de peculato e lavagem de dinheiro. O parlamentar é acusado de ter subtraído valores da Assembleia Legislativa do Paraná para a contratação de servidores fantasmas. A decisão sobre a ação penal contra o senador Arcir Gurcasi, do PDT de Rondônia, foi adiada por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O senador é acusado de ter conseguido, por meio de fraude, financiamento para a renovação da frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte administrada por ele. E vamos ver agora os destaques da sessão de logo mais no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ordem social é tema único da pauta de julgamentos da tarde desta quarta-feira, com 5 ações. A primeira é uma ação declaratória de constitucionalidade em que se pede a declaração de constitucionalidade de diversos dispositivos do Código Florestal que tratam dos chamados espaços territoriais especialmente protegidos. Ainda sobre o Código Florestal, 4 ações diretas de inconstitucionalidade para julgamento conjunto pelo plenário. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E vamos voltar a falar com a Evne, que é com a consultora jurídica Gisele Reis. Evne, o novo Código Florestal de 2012, né? Muito se fala sobre ele e me parece que ele divide opiniões. A consultora jurídica pode explicar isso melhor para a gente? Oi, Érica, eu vou passar a palavra para a Gisele. Gisele, como é que a gente consegue explicar, né, a que vai ser decidido hoje? Realmente, nós temos aí o Código que é de 2012, como bem esclareceu a Érica, e ele divide opiniões, sim, Érica, até porque esse código ele traz aí regras sobre como o território brasileiro pode ser explorado. Então, ele vai identificar quais são as áreas que devem ser áreas de preservação ambiental, áreas de reserva, e quais são as áreas que podem receber qualquer tipo de os diferentes tipos, melhor dizendo, de produção rural. Aqui no Supremo Tribunal Federal, como nós vimos aí, nós temos ao todo 5 ações, 5 processos que estão previstos na pauta de julgamentos de hoje à tarde. 4 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Olha para você ver como é que é a contradição. A ação declaratória de constitucionalidade pede para que o Supremo declare que essas regras previstas no Código Florestal são constitucionais, são compatíveis com a Constituição Federal. Enquanto que as demais ações diretas de inconstitucionalidade entendem que não, que elas ofendem princípios da Constituição Federal e que, portanto, devem ser declaradas inconstitucionais. Então, só pelas ações que já estão aqui pautadas no Supremo, a gente tem como perceber como, na verdade, esse código acaba dividindo opiniões. Quais são os principais questionamentos do Supremo Tribunal Federal em relação a isso? Bom, o que nós temos como principal questionamento é exatamente no que diz respeito à delimitação dessa área da reserva ambiental, e um outro ponto extremamente questionado é no que diz respeito à anistia prevista no Código Florestal em relação àqueles que acabaram praticando degradação ambiental. Então, esses seriam os principais pontos. Esse processo, essas ações já começaram a ser julgadas, a relatoria do ministro Luiz Fux, e deve retomar com o voto vista da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ótimo, muito obrigada pela participação. Érica, eu e Gisele voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. Obrigada, Gisele, também.
O empresário Wesley Batista, um dos donos da JF, deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo na madrugada desta quarta-feira. Ele e o irmão Joesley tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas Joesley segue preso porque existe um segundo mandado de prisão contra ele. O julgamento do habeas corpus foi na tarde desta terça-feira. Por 3-2, os ministros da 6ª turma do STJ decidiram substituir a prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista, executivos da JF. Depois de 5 meses preso, Wesley deixou a carceragem da Polícia Federal por volta das 3 horas da manhã desta quarta-feira. Já o irmão Joesley continua preso, porque existe um segundo mandado de prisão preventiva contra ele em um outro processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Wesley e Joesley Batista são acusados de uso indevido de informações privilegiadas e pela manipulação do mercado financeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, eles teriam usado as delações premiadas para lucrar com a venda de ações e compra de dólares. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada em setembro de 2017. No STJ, a defesa dos irmãos buscava a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares, por considerar a prisão injusta e desproporcional. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou a prisão preventiva acertada, mas entendeu que após 9 meses da prática ilícita, o risco de novos crimes enfraqueceu. De acordo com a decisão da turma, os irmãos devem comparecer periodicamente em juízo, estão proibidos de manter contato com outros réus e testemunhas ou de ocupar cargo nas empresas envolvidas no processo. Não podem deixar o país sem autorização e deverão usar tornozeleiras eletrônicas. E você vai ver ainda nesta edição. Ex-ministro José Dirceu vira réu em mais uma ação penal da Operação Lava Jato. Voltamos já já. Aprovou na madrugada de hoje o decreto de intervenção da Segurança Pública no Rio de Janeiro. O documento foi aprovado por 55 votos a 13 e uma abstenção. Pelo decreto, que será publicado no Diário Oficial da União, a intervenção federal irá durar até o dia 31 de dezembro. O interventor, o general do Exército Walter Souza Braga Neto, terá o comando das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário do Rio. Como determina a Constituição Federal, a intervenção precisava ser aprovada pelo Senado e pela Câmara. Na madrugada de terça-feira, os deputados também aprovaram a intervenção. Em sessão plenária de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros mantiveram a decisão que descartou o crime de abuso de poder político contra o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Veja essa e outras decisões do TSE. Agravo no TSE. A ação foi contra André Putinelli, governador do Mato Grosso do Sul de 2010 a 2014, com o fundamento de abuso do poder político e de autoridade. Na época, o então governador foi acusado de coagir servidores e colaboradores a votar em determinados candidatos nas eleições de 2012. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul. A Corte Regional entendeu que não havia provas suficientes para condenar o ex-governador, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu ao TSE. Ao votar, o ministro Admar Gonzaga, relator do processo no TSE, acompanhou a jurisprudência da Corte Eleitoral para as eleições de 2012, no sentido de que, já encerrados os mandatos, acaba o interesse de agir na medida em que as ações de investigação judicial eleitoral foram julgadas improcedentes pelo tribunal de origem. Eu ressalvo meu ponto de vista para eleições futuras, mas neste caso, até acompanhando a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e também do Código de Processo Civil, eu acompanho a jurisprudência no sentido de negar provimento aos agravos. Também durante a sessão plenária, os ministros esclareceram que o militar que tem a intenção em concorrer a um cargo político deve estar afastado do serviço no momento em que solicitar o registro de candidatura.
O assunto foi debatido em plenário depois de uma consulta apresentada pelo deputado federal Jair Bolsonaro. A igualdade de chance entre os candidatos é entendida por este Tribunal Superior como a necessária concorrência livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual fica comprometida a própria essência do processo democrático. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar 8 recursos que tratam da cassação de mandatos de deputados do Amapá com base na lei da ficha limpa. Mas a ministra Rosa Weber, relatora dos processos, pediu o adiamento do julgamento conjunto para o dia 6 de março. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas em São Paulo. Os agentes prenderam temporariamente 12 pessoas que foram levadas para serem ouvidas. Na ação batizada de Frater, os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em 19 endereços. O grupo recebia cocaína da cidade de São Paulo e distribuía a droga entre os pontos de venda que negociavam o entorpecente no varejo. A investigação começou em janeiro de 2017. Desde então, a PF apreendeu 890 quilos de cocaína, 11 fuzis, 2 pistolas, grande quantidade de munição e 3 bloqueadores de telefone celular. O ex-ministro José Dirceu virou réu em mais uma ação penal da Operação Lava Jato. Ele já foi condenado 2 vezes por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A repórter Aline Barcelos tem as informações para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, aceitou a terceira acusação envolvendo o ex-ministro. Agora, José Dirceu é acusado de receber propinas da Engevix e da UTC. Segundo o Ministério Público Federal, as propinas eram em decorrência de acertos de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. No caso da Engevix, foram feitos pagamentos no valor de R$900 mil a entrelinhas, empresa que prestava serviços de comunicação a José Dirceu. Já no caso da UTC, os pagamentos chegaram a R$1,5 milhão à JD Consultoria, empresa que pertencia a José Dirceu. Até agora, a defesa do ex-ministro não se pronunciou sobre o caso. Érica. Obrigada, Aline. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba começam a ser capacitados para lidar com o novo Banco Nacional de Mandados de Prisão. Voltamos em instantes. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem hoje mandados da Justiça na Operação Editor em Juiz de Fora, Minas Gerais. A investigação mira fraudes em licitação, falsidade ideológica em documentos públicos, concessão de vantagens contratuais indevidas, superfaturamento e peculato nas obras de ampliação do Hospital Universitário Federal de Juiz de Fora. Gabriel Ciafrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. As obras de ampliação no Hospital Universitário de Juiz de Fora chamaram a atenção do Tribunal de Contas da União pelo valor, que subiu de 149 milhões para 244 milhões de reais. Segundo os investigadores, a suspeita é de que alguns servidores e também empresários tenham participado de toda essa fraude. Na operação de hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados expedidos pela Terceira Vara Federal de Juiz de Fora. São 16 mandados no total, que incluem prisão preventiva de empresários e também de alguns servidores, busca e apreensão de documentos e materiais que possam, então, provar essa fraude, sequestro de bens de alguns dos envolvidos e também suspensão da função pública. Érica, com você. Obrigada, Gabriel. Servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba estão sendo capacitados para lidar com o novo Banco Nacional de Mandados de Prisão. 65 magistrados e 54 servidores do estado da Paraíba participaram do treinamento da nova versão do Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP 2.0, que está sendo implantado pelo Conselho Nacional de Justiça nos tribunais de justiça do país. A Justiça Auxiliar do CNJ, a conselheira Maria de Fátima Alves da Silva e o juiz conselheiro Marcelo Mesquita da Silva apresentaram treinamento a magistrados e servidores do TJPB. Segundo a conselheira, 6 estados já se encontram em condições de integrar o sistema, dentre eles a Paraíba. Esse treinamento vai habilitar tanto magistrados quanto a servidores, quanto a utilização correta do sistema.
O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, Eslu Eloy Filho, lembrou que, segundo orientação do CNJ, haverá um prazo de até 60 dias para que os dados sejam inseridos no novo sistema e que, nesse mesmo prazo, o TJPB organizará equipes que serão multiplicadoras em todo o estado. À medida que as equipes forem se entrosando, que os servidores forem fazendo o preenchimento de dados e se amoldando ao sistema, né, se familiarizando, a tendência é que o trabalho evolua. Segundo o magistrado Bartolomeu Correia Lima Filho, o acesso dos dados de presos provisórios e definitivos permitirá a todos os magistrados do país uma melhor avaliação da situação processual. Vai ser dada a possibilidade de nós, em termos acesso a esses dados, podermos fazer uma avaliação melhor justamente desse sistema carcerário, né, da necessidade de algumas prisões e que realmente quem efetivamente está preso e a sua real situação. O coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPB, desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, disse que a implantação do novo sistema vai proporcionar não só o quadro estatístico, mas a realidade do sistema prisional no país. Nós vamos ter, a partir de agora, um quadro real, o número de presos dentro do sistema penitenciário, as necessidades que vão ser necessárias, né, para investimento e implantação de modernos presídios e dar uma resposta à sociedade que muitas vezes reclama porque tem o seu ente preso, mas não há uma situação, digamos, de dignidade dentro dos presídios. Vai atualizar melhor o sistema prisional do Brasil. É uma ferramenta nova que é necessário que haja esse treinamento para que os servidores possam implantar, ou seja, fornecer os dados. É necessário que haja a alimentação do sistema para que o sistema fique atualizado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.